Você realmente tem direitos? Ou apenas acredita que tem? Parece uma pergunta absurda. Mas pense com calma. Você diz que tem direito à liberdade, direito à propriedade, direito à expressão. Mas quem exatamente concedeu isso? Se ninguém estivesse olhando, se não existisse Estado, lei, polícia ou tribunal, esses direitos ainda existiriam? Ou eles só existem porque um sistema inteiro decide reconhecê-los? Hoje, vamos explorar a teoria por trás de tudo o que você chama de direitos. E talvez, no final, você perceba que aquilo que parece sólido é mais frágil do que imagina. Durante séculos, filósofos tentaram responder a uma pergunta simples: de onde vêm os direitos? Para alguns, como John Locke, os direitos são naturais. Eles não são criados pelo governo. Eles existem antes dele. Vida, liberdade e propriedade seriam extensões da própria natureza humana. O Estado, nessa visão, não concede direitos. Ele apenas os protege. Mas há um detalhe importante. Se os direitos são naturais, por que eles precisam ser protegidos? Se algo é inerente, por que depende de uma estrutura para existir na prática? Aqui entra Thomas Hobbes, com uma visão muito mais crua. Para ele, no chamado estado de natureza, não existiriam direitos no sentido moderno. Existiria apenas poder. O mais forte imporia sua vontade. A vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Ou seja, direitos não seriam naturais, seriam construções criadas para evitar o caos. E então surge Jean-Jacques Rousseau, propondo que os direitos nascem do contrato social, um acordo coletivo onde todos cedem parte da liberdade para garantir segurança e organização. Percebe o padrão? Em todas as teorias, existe um ponto em comum. Direitos só funcionam quando são reconhecidos coletivamente. Um direito que ninguém reconhece não opera. Você pode acreditar que tem direito à liberdade de expressão, mas se o ambiente em que você vive não reconhece isso, esse direito se torna apenas uma ideia. Isso nos leva a uma virada desconfortável. Talvez direitos não sejam objetos, talvez sejam acordos invisíveis. A propriedade é um ótimo exemplo. Você diz: essa casa é minha. Mas o que significa minha? Você pode defendê-la fisicamente, talvez, mas no fim das contas, o que garante sua propriedade é o reconhecimento coletivo, um sistema jurídico, um registro, um contrato, uma autoridade que afirma: sim, isso pertence a você. Sem reconhecimento, propriedade vira posse temporária. O mesmo vale para direitos civis, políticos e sociais. Eles existem porque há uma estrutura sustentando essa crença. E aqui entra um ponto mais profundo. Direitos não são apenas garantias legais, são narrativas compartilhadas. Eles dependem de algo extremamente delicado: confiança coletiva. Quando você atravessa a rua na faixa, você confia que os motoristas reconhecem seu direito de passagem. Quando você expressa uma opinião, você confia que há um limite para a punição. Quando você vota, você confia que seu ato tem legitimidade dentro de um sistema maior. Direitos são sustentados por crença institucional. E isso nos leva à pergunta prática: o que acontece quando essa crença enfraquece? A história mostra que, quando instituições perdem legitimidade, os direitos se tornam instáveis. Não porque deixaram de existir no papel menos,
mas porque deixaram de existir na prática. E aqui está algo ainda mais provocador. Muitas pessoas defendem seus direitos com intensidade, mas raramente refletem sobre o fundamento deles. Você pode lutar pela liberdade de expressão, mas já pensou no que limita essa liberdade? Você pode exigir direitos trabalhistas, mas já pensou de onde vem a autoridade que os impõe? Você pode reivindicar propriedade privada, mas já pensou por que a sociedade aceita essa estrutura como válida? Todo direito implica um dever correspondente. Se você tem direito à propriedade, alguém tem o dever de respeitá-la. Se você tem direito à segurança, alguém tem o dever de garantir. Se você tem direito à educação, alguém tem o dever de financiar, organizar ou oferecer. Direitos não são isolados, são partes de uma engrenagem social complexa. E aqui está a camada mais profunda. Talvez os direitos não sejam apenas proteções individuais. Talvez sejam mecanismos de estabilidade social. Eles reduzem conflito, criam previsibilidade, diminuem violência, organizam expectativas. Sem direitos claros, a negociação constante se torna guerra constante. Então, paradoxalmente, direitos são ferramentas coletivas que servem ao indivíduo. Mas isso abre outra questão inquietante. Se os direitos são construções sociais, eles podem mudar. A resposta honesta é: sempre mudaram. Direitos que hoje parecem óbvios não existiam há séculos. Outros que eram considerados naturais desapareceram com o tempo. Isso não significa que são ilusórios. Significa que são evolutivos. Eles refletem valores dominantes de uma época. E aqui entra uma responsabilidade silenciosa. Se direitos dependem de reconhecimento coletivo, então a manutenção deles depende da cultura. Não é apenas o Estado que sustenta direitos, é a sociedade que legitima o Estado. Quando as pessoas deixam de acreditar na estrutura, a estrutura enfraquece. Isso explica por que sociedades diferentes têm concepções diferentes de liberdade, propriedade e justiça. Direitos não flutuam acima da realidade. Eles emergem dela. E talvez a pergunta mais importante não seja quais são meus direitos, mas sim qual é a base que sustenta esses direitos. É moral? É histórica? É institucional? É força? É consenso? Porque no fim das contas, um direito só é tão forte quanto o sistema que o reconhece. Isso não deveria gerar cinismo, deveria gerar consciência. Quando você entende que direitos são construções sustentadas por acordos, você percebe algo poderoso. Eles não são mágicos, são responsabilidade coletiva. Eles existem porque milhões de pessoas, direta ou indiretamente, concordam em agir como se existissem. E isso talvez seja mais impressionante do que qualquer teoria filosófica. Uma sociedade inteira organizada em torno de ideias invisíveis, que ainda assim moldam comportamentos, limites e possibilidades. Então, da próxima vez que você disser, eu tenho direito a isso, faça uma pausa. Pergunte, de onde vem esse direito? Quem o reconhece? O que o sustenta? E o que poderia enfraquecê-lo? Porque talvez os direitos não sejam algo que você simplesmente possui. Talvez sejam algo que você participa em manter. E essa diferença muda tudo. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, continue acompanhando, porque entender as estruturas invisíveis é o primeiro passo para enxergar o mundo como ele realmente funciona.